Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender a usar if e else no C Sharp, um dos pilares na linguagem de programação, na lógica de programação, ok? Onde basicamente funcionam como tomadas de decisões no seu próprio código, ok? E você vai utilizar isso muito, vai fazer parte do seu dia a dia. E por isso estou trazendo uma aplicação simples, onde você vai aprender do nível básico a como utilizar if e else, ok? Bora pro vídeo. Então, vamos lá, né, pessoal? Primeiro passo aqui, né, como eu falei na última aula, o C Sharp é uma linguagem orientada a objetos. E aqui no Visual Studio nós temos todos os nossos objetos, nossos tipos de ações aqui na caixa de ferramentas, ok? Então, para essa nossa aula de o conceito de if e else, nós vamos fazer um software bem simples, né? Só para terem uma ideia de como funciona, né? De como aplicar, né, em um software, um if e um else, ok? Então vamos lá, né? Vamos começar aqui procurando aqui na caixa de ferramentas. Deixa eu procurar aqui duas text box, ok? Vamos procurar aqui duas text box. Vamos pegar um botão. Ok, vamos colocar o botão aqui do lado, beleza? E vamos pegar duas labels, certo? Duas labels, uma label aqui em cima e uma label aqui, ok? Qual que vai ser a ideia do nosso software, certo? A ideia no nosso software vai ser um detector de idade, né? Por exemplo, você vai entrar numa festa e essa festa tem que ter no mínimo 18 anos, ok? Aí tem esse tipo de detector aqui, beleza? E é o que nós vamos fazer hoje, beleza? Então vamos começar aqui, né? Como eu falei na última aula, como que você faz para acessar a propriedade de algum objeto? Você dá um clique nele, certo? Dá um clique nele e vem aqui em propriedades, janela de propriedades. Nós vamos começar mudando esse texto dessa label, né? A gente não quer que apareça quando executar label 1, não. Então nós vamos começar colocando nome, ok? A pessoa vai ter que se identificar quando ela for barrada, certo? E na segunda nós vamos colocar o que é o básico, né? A idade. Correto? A idade. E nesse botão, não quero que seja botão 1, né? O texto dele. Pode ser um enviar, então eu dou um clique nele e venho em propriedades. Text, né? O texto a ser mostrado do botão. Seleciono tudo e coloco, por exemplo, enviar. Ok? Então, basicamente é isso, né? O nosso front-end, né? No caso, é basicamente essa nossa telinha aqui. Aqui em cima a gente pode mudar o nome do form, né? Como eu mostrei na primeira aula. Dá um clique no form, vem em propriedades, text, né? Acha a parte de text e muda para, por exemplo, né? Detector. Ok? Aqui, detector, certo? Esse é o nosso primeiro passo. Então, basicamente, o que fizemos até agora? Nós fizemos toda a parte gráfica, né? Nós fizemos a parte gráfica do nosso software, colocando duas labels, uma para nome e uma para idade, e duas text box, onde o usuário vai escrever, né, o seu nome, escrever a sua idade e depois enviá-la, ok? Então, por enquanto, nós temos essa simples telinha aqui, né? Que vamos executar, né? O que a gente pode fazer agora é executá-lo, né? Para ver como que está. Então, lembra que eu falei na primeira aula, para executar um software, para você testá-lo, você clica em Ctrl mais a tecla F5, ok? Tá aqui, ó, essa telinha, nosso detector de idade. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o meu nome, né, como
João e a minha idade e clicar em enviar, não acontece nada, ok? Não acontece nada. Por quê? Porque eu só fiz a parte visual, né, do nosso software. Só fiz a parte visual dele, né? Eu não programei nada ainda, ok? Não programei nada. E é isso que nós vamos fazer agora, beleza? Então, nunca se esqueça de fechar o software. E vamos lá. Como eu expliquei na primeira aula, como que eu faço aqui no C# para eu programar um objeto. Lembrando que eu não, como é uma linguagem orientada a objeto, eu não preciso literalmente ter um padrão, né? Tipo, linha por linha por linha a ser seguida. Eu posso começar a programar pelo botão, eu posso programar primeiro text box. Se eu tivesse aqui outro botão, eu poderia começar com esse outro botão, como nós vimos na calculadora, né? Eu posso simplesmente começar por qualquer botão. Não tem uma ordem a ser seguida. Tem uma lógica, mas não tem uma ordem, ok? Mas é claro, aqui eu só tenho um botão, então eu vou programar apenas esse botão. Eu venho nele, dou 2 cliques e olha que legal. Ele já me encaminha para o método do botão. Lembra método? Aqui, ó, o método do botão. O que é? Uma ação, né? O que vai acontecer quando eu clicar no botão? Botão 1 underline clique. O que acontece quando eu clico no botão? Certo? Então vamos lá, né? Primeiramente, como eu fiz na primeira aula, nós tínhamos duas text box também, né? Com 2 valores, né? E aqui são basicamente valores, né? São basicamente valores. Eu vou ter 2 valores aqui, ok? Então vamos lá. Eu vou começar criando as variáveis, certo? Porém, eu vou fazer um pouco diferente. Antes eu só vim aqui, coloquei int e fui colocando valor 1, vírgula, né? Eu fiz isso. Porém, aqui não vai funcionar. Por quê? Porque eu vou ter uma variável tipo número, ou seja, tipo int de inteiros, ok? Só que eu vou ter uma variável tipo texto, né? Porque nome é o quê? Nome é texto, entendeu? Então eu vou ter o quê? Uma variável tipo string, certo? Então vamos começar, né? Vamos começar com string, certo? Vamos começar com a variável tipo texto. Então eu simplesmente venho, escrevo string, dou um nome para essa variável. Como aqui é simples, né? É apenas nome, eu posso vir simplesmente escrever nome, ok? Minha string está criada, porém, eu não falei nada. Eu não falei o que ela é. Eu só criei uma string. Então é isso que eu venho e falo o quê? Agora eu dou um igual, certo? Essa string é igual a quem? Essa string é igual ao texto da text box 1. Ou seja, eu venho aqui e escrevo text box 1 ponto, para acessar os métodos da text box, ponto text. Simples. Tá aqui. O que eu acabei de fazer? Eu armazenei o texto da text box 1 na minha string chamada nome. Foi isso que eu fiz. Isso aqui não vai executar nada, não vai acontecer nada. Porém, eu acabei de armazenar o texto da minha text box na string chamada nome, ok? Foi isso que eu fiz. Beleza, né? Com a minha primeira variável criada, eu vou criar a outra, que é a da idade, beleza? Então, eu não vou criar string, né? Eu não vou criar uma variável tipo string, tipo texto, porque idade é um número, né? Eu vou digitar um número. Então, eu vou começar com int de inteiro, ok? Int, o que? Eu vou ter que dar um nome para essa string, né? Eu posso simplesmente colocar idade, ok? Só que, qual valor essa variável chamada idade vai armazenar? É o que eu vou falar agora. Então, int idade é igual a quem? O texto da text box 2. Porém, a mesma coisa da calculadora. Eu não posso simplesmente vir e escrever textbox 2.text. Não posso. Sim, certo? Não posso escrever isso. Dá erro. Por quê? Porque idade é um número. E a text box está em formato de texto, em formato de string, certo? Então, eu não posso fazer isso. Então, eu vou ter que vir e fazer aquela mesma coisa. Eu tenho que converter o número para string, para texto. Então, eu venho e coloco
converte, no caso minto, né? Eu tenho que converter o texto para número, né? O texto, porque aquele já está em texto e eu quero transformar em número. Então eu escrevo converte, certo? Converte, ponto, toInt 32 mesmo, né? Que são a quantidade de, ou seja, converter para inteiro. Então, toInt 32. E quem que eu quero converter para inteiro? O texto da textbox 2. Então eu venho e escrevo, certo? Textbox 2.text. Ok? Agora com as minhas variáveis criadas, agora sim eu começo a fazer as minhas condições if e else, ok? Beleza, então, né? Vamos começar com a primeira condição, que vai ser o if, certo? O que é o if? Esse carinha aqui. O que é ele? É uma condição que determina basicamente o que eu tenho que fazer, né? Por exemplo, eu vou executar, para ficar mais fácil, né? Dou um Ctrl F5. Aqui está o nosso software, nosso detector. Eu me chamo João, né? Eu me chamo João e eu tenho 19 anos. Quando eu clicar no enviar, vai ter que acontecer alguma coisa, né? Esse é o nosso if. Se eu, João, tiver 19 anos, vai acontecer alguma coisa. Esse é o nosso if, é o se. Se algo for desse jeito, acontece alguma coisa. Ok? Então eu venho aqui e escrevo if, ou seja, se, certo? Escrevo aqui se, quem que eu quero determinar aqui, né? Se vai entrar ou não? A idade, né? A idade da pessoa. Então, se idade, que é o texto da textbox 2, ou seja, se idade for o quê? A pessoa tem que ter no mínimo 18 anos para entrar, certo? Então, se for maior igual a 18, ou seja, 18 anos, aí eu venho, abro uma chave e faço uma ação, ok? No caso aqui, nessa aplicação, eu vou exibir uma simples mensagem. Então eu venho, escrevo messagebox, ponto para acessar os métodos da messagebox, show é o que? Mostrar, ponto, show. Aí aqui dentro eu escrevo alguma coisa. O que está mostrando aqui, né? Se idade da pessoa for maior que 18 anos, ela vai poder fazer o quê? Vai poder entrar. Então eu posso escrever acesso liberado. Ok? Dou um ponto e vírgula e executo. Então vamos lá, né? Meu nome é João e eu tenho 19 anos. Enviar. Olha que legal. Apareceu uma mensagem para mim. Acesso liberado. Ok? Bom, resumo rápido então, né? O que é if? É uma condição, certo? Então vou dar um exemplo do seu dia a dia para ficar mais fácil ainda. Por exemplo, eu sou João Victor e se eu for ao mercado hoje, eu vou comprar 1 quilo de carne. Ok? Viu como é fácil? Já entendi como funciona o if. Agora, o que vem depois dele? O nosso else. Ok? Vamos lá. Beleza, né? Agora vamos para o else. Quem é o else? O else, para nós aqui da programação, C# ou em outras linguagens, o else é o contrário do if. Ou seja, o que está sendo determinado para nós aqui? Que se eu, João, tiver mais de 18 anos, o meu acesso estará liberado. Certo? Beleza. Mas pense um pouquinho, pare e pense um pouco. Faz sentido ter só uma condição? Né? Ah, beleza, eu tenho 18 anos. Entrei. Putz, tenho 17 anos. Não posso entrar, e aí? Aí você para, não faz nada?
é exatamente para que serve o else. O else é o que? É o contrário do if, é o se não. Ok? Se não. Então, else, eu simplesmente venho aqui e escrevo else, abro a nossa chave, lembrando que indentação é algo muito importante, são essas chaves, né? Abro a nossa chave aqui e o que é o contrário de acesso liberado? Qual o contrário de acesso liberado, né? O que vai acontecer se eu não tiver 18 anos ou mais que 18 anos? Eu não vou entrar. Meu acesso será negado. Então eu venho novamente e escrevo aqui, ó, messagebox.show, né? Eu quero exibir uma mensagem, certo? Abro meu parênteses e escrevo acesso negado. Ok? Posso até colocar acesso negado. Idade mínima 18 anos. Ok? Desse jeito. Vamos testar? Dou um Ctrl F5 para testar o nosso software. E venho aqui e digito, por exemplo, meu nome é Pedro e eu tenho 20 anos. Enviar. Opa! Acesso liberado. Vou lá, vou entrar na festa. Beleza. Mas e se eu não tiver 20 anos e tiver 16 anos? Enviar. Opa! Acesso negado. Idade mínima 18 anos. Ok? Mas e o else? Como ele funciona? O else também é uma condição, ok? E vou dar o mesmo exemplo. Se eu não for no mercado hoje, eu vou fazer um novo software. Ou seja, o que nós temos aqui é um exemplo simples e básico de como é usado o if else. Eu poderia implementar muito mais coisas aqui, mas para deixar o mais básico possível, eu utilizei desta forma. E é isso aí. Agora, com este vídeo, você já consegue criar novas condições utilizando o if else no seu código em C# e também controlar todo o fluxo do seu código e automatizar algumas decisões, ok? Parabéns! E se você gosta desse conteúdo, desse tipo de conteúdo sobre programação eletrônica, comenta aqui e se inscreve no canal, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.